Bem-vindos a todos para a nossa reunião de quarta-feira. Hoje, então, nós vamos ter a palestra com Sauler. Obrigado, Sauler, por ter aceitado o convite. o Daniel teve um imprevisto, infelizmente não pôde estar conosco hoje, mas o Sauler está conosco. Que bom, muito obrigado. Então, hoje teremos a palestra com Sauler, até as 7h55 de Montreal. Lá no Brasil vai ser 9h55, né, Sauler? E aí damos prosseguimento. Ele tem que sair a esse horário devido a um outro programa que ele tem que levar. E às 8h teremos, então, a nossa prece, a nossa vibração com Cleide e Luiz, nossos queridos amigos. E às 8h20 teremos o estudo do Livro dos Espíritos. Então, todos são convidados para participar de todas as fases. Podemos aprender um pouco também nas perguntas e respostas, não só durante essa palestra, como do Livro dos Espíritos, que termina, então, às 9h. Todos bem-vindos. Eu vou, então, passar a palavra para o Sauler e vou já dividindo a tela, né, Sauler, da apresentação. Estou encarregado aqui da tela. Maravilha, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu falo sempre que é uma grande honra, né, poder servir, uma grande honra ser lembrado para poder auxiliar nesses processos. Então, estou aqui extremamente grato, extremamente feliz. Não é um peso, na verdade, é uma baita oportunidade. E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que, de forma superficial, a gente não consegue compreender tanto, mas daqui a pouco a gente vai perceber o quanto é importante, intenso e necessário que nós possamos compreender melhor essa temática, pensamento e bem-estar. Então, a gente começa a refletir, né, o que seria o pensamento, o que seria bem-estar. E eu, quanto terapeuta sistêmico, eu utilizo uma ferramenta que eu sempre falo com as pessoas, que é justamente o seguinte: toda comunicação nossa gera um pensamento. Todo pensamento que nós temos gera um sentimento. E todo sentimento que nós temos gera uma crença. Tem até o slide que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, que toda comunicação gera pensamento, todo pensamento gera sentimento, todo sentimento gera crença. E toda crença é autorrealizável. O que seria isso? A partir do momento que nós temos uma comunicação que não é positiva para nós, nós começamos a ter um pensamento embutido, justamente projetando imagens, projetando situações, segundo o que nós estamos comunicando. Então, exemplo muito clássico, né, que eu faço aqui, a gente não vai ter tempo para fazer isso, mas às vezes eu brinco com as pessoas e peço, né, fecha os olhos. Pensa, então, não pense, né, eu ainda falo assim, não pense, não pense em um avião amarelo com listras cor-de-rosa. E aí o pessoal fica assim, pô, impossível, eu acabei de pensar. E por quê? Porque o nosso pensamento, ele projeta imagens. Agora, o avião que de repente você pensou pode ser um gigantesco, pode ser um avião pequeno, pode ser um avião de brinquedo, pode ser de repente um jato, não sei qual foi o avião que você pensou, mas normalmente a gente consegue projetar aquilo que nós temos de maior identificação, mas segundo aquela comunicação. E assim funciona com tudo. E eu aqui começo falando um exemplo muito clássico que aconteceu recentemente, até com um atendimento meu, onde um rapaz chegou para mim e falou: olha, eu estou muito chateado porque eu só recebo críticas no meu trabalho. Só recebe críticas? Sabendo como ele funciona por conta da análise corporal, que eu também sou analista corporal, eu sei que ele é um cara extremamente criterioso, que ele detesta cometer falhas porque as falhas atraem olhares julgadores para ele. Então, eu cheguei e falei, olha só, vamos lá, deixa eu entender quem é esse todo mundo que te critica, né? Porque ele disse que todo mundo critica ele no trabalho. E aí eu perguntei, os seus líderes, qual foi a vez que eles te criticaram duramente, que eles te deram um esporro, tiraram uma advertência, ou até mesmo uma suspensão por conta de algum erro? Aí ele ficou pensando, cara, não lembro, acho que não teve, não. Você também tem contato com pessoas, né, de fora, clientes da empresa.
Teve alguma vez que algum cliente que você atende, que você tem contato, chegou a gerar uma reclamação para a empresa de você, falando que você não presta, que você faz besteira e tudo? Não, também não. Entendi. Mas quem é que te critica? Ah, são os colegas ali que estão ali do lado. Ah, tá. Quem é que tem autonomia para, de repente, te mandar embora? Não, os meus patrões, né, os meus chefes e os clientes também. Porque se eles criticarem, de repente, os patrões não vão querer ficar mais comigo. E os colegas que falam que você só faz besteira? Não, eles não. Então, você está focando naquilo que não é positivo, que não tem um impacto para você quanto profissional, para, de repente, você perder o seu emprego, e você está tomando isso como uma verdade absoluta, como se você só fizesse besteira e só recebesse críticas. Entendem quando eu falo que o pensamento acaba sendo muito maior e gera um sentimento, e esse sentimento de temor, de que eu não presto, gera uma crença. Ele ficou numa crença tão intensa por conta da comunicação de que ele não prestava, que ele só recebia esporro, que ele começou a vivenciar nesse ciclo perverso na vida dele, fazendo com que ele entrasse em quadros nada agradáveis. E quando ele conseguiu perceber isso, eu fiz uma reprogramação, uma ressignificação, e ele, em uma semana, melhorou muito, até mesmo a autoestima. Porque, em contrapartida, eu perguntei, quantas vezes, já que você nunca recebeu críticas, quantas vezes você já recebeu elogios dos seus líderes? Ah, não sei, algumas. Algumas bastante? Bastante. E de clientes que você atende? Ah, também, vira e mexe, rola um elogio, pô, fico feliz e tudo. Justamente. Então, você pegou uma verdade, que essa verdade não deixa de ser verdade, mas para o seu infortúnio, essa verdade só era verdade para você. Só para você, porque a empresa estava satisfeita contigo, a empresa só te elogia, os clientes só te elogiam, e você estava começando a se derrubar por conta de uma crença limitante, de uma comunicação que você fazia, gerava um pensamento, gerava um sentimento, gerava uma crença. Conseguem compreender o quanto que isso é aprofundado a gente colocando para a nossa realidade e o quanto que isso é prejudicial na nossa vida? Eu vou pedir para até o Alex passar 2 slides, porque aqui a gente vai começar a falar sobre formas pensamento. Quando a gente fala sobre pensamento, o pensamento ele é muito, muito intenso. Não é uma coisa tranquilinha. Mais um, por favor, mais um slide, por favor. Essas formas de pensamento, elas são muito verdadeiras. Quando a gente aprofunda nos estudos da doutrina espírita, a gente consegue compreender que, de fato, essas formas de pensamento, elas tomam vida. E aqui eu coloquei esse slide justamente para mostrar que a mente humana ela está conectada com tudo. Tudo que acontece. É como se fosse esse bonequinho aqui mesmo. Começa a espargir as questões que estão na pessoa. Então, pelo pensamento, nós podemos criar, podemos plasmar, como a gente fala muito, né, dentro da doutrina espírita. E aí, o que seria esse plasmar? Plasmar, por conta de uma ideia, a gente chama de ideoplastia. Essa ideoplastia, nós somos capazes de movimentar matérias das mais sutis também, fazendo com que o nosso campo fique impregnado desses pensamentos, essas formas de pensamento. Às vezes a gente fica assim, poxa, como é que o Espírito sabe tanto sobre mim? Cara, molinho. Literalmente é um livro aberto, porque ele chega perto de você e está tudo plasmado. Ele vai e fica só observando ali, olhando, isso daqui que você gosta, né? Lembram quando a gente fala assim, isso está até nos ensinamentos no Evangelho e tudo, falando que quando a gente já pensa, a gente já comete adultério? O negócio é pesado, gente. Não é tranquilinho, não. Tem muita gente que não trai o esposo, a esposa, o parceiro ou parceira, justamente por conta de represálias, por conta de receios, mas a mente foi. O pensamento foi embora, foi por força. Você já está fazendo ali uma questão de conexão com o outro, mas você acredita que isso não tem nada. Mas isso tem, porque é energia, e essa energia fica perpassada, repleta em você. E os espíritos, obviamente, que estão ali se comprazendo dessa questão, vão ficar impregnando, vão ficar te incentivando, vão também impregnar na sua questão, no seu campo energético, para que você consiga verificar coisas que, em sintonia, e a gente está falando sobre obsessão, que eles também colocam ideias ali
pensamentos e formas para que você acredite que aquilo ali faz parte de você. O negócio é muito profundo, mas aqui é só para a gente compreender o quanto que o nosso pensamento ele é muito intenso, muito real, ao ponto que a gente fala que o pensamento é como se fosse matéria. Então, a gente começa a perceber o seguinte: nós atraímos o que somos. Pode passar, por favor, Alexis. Nós atraímos aquilo que somos. Nós temos toda uma questão que realmente a gente fica vibrando e entra em ressonância, trazendo novamente para nós o que entrou em sintonia. Por isso que a gente diz muito, o que você pensa fica na sua aura, no campo áurico, no campo energético, no seu campo ali, fica tudo impregnado. Por isso que a gente gosta muito, né, de colocar algumas questões de ditados populares, mas eu gosto muito dessa aqui. Nós não atraímos o que queremos, mas o que somos. Mas o que somos. Mas o que eu sou, de uma forma geral, só espírito imperfeito, o que somos no momento. Isso que é importante. Se eu agora, nesse momento, eu estou sendo uma pessoa muito bacana, se eu estou numa conexão positiva, cara, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de dar palestra, que eu fico tanto numa conexão positiva, que aí, obviamente, eu vou atrair o que para mim? Já que eu estou me colocando como ferramenta positiva. Eu acabo pegando toda essa energia positiva que eu estou perpassando através das minhas palavras, através das minhas colocações, mas isso também fica em mim. Só que o contrário também acontece, gente. Se você está vibrando em coisas negativas, esses pensamentos vão atrair coisas negativas que vão ficar impregnadas em você. Então, o que e quem eu estou criando, atraindo para a minha vida diariamente? O que eu estou fazendo com os meus pensamentos para atrair pessoas que vêm? Nossa, eu estava pensando em você. Estava pensando em mim? Questão de afinidade, energia. E isso é muito real. Por isso que eu vou aqui contar uma fábula indiana. Uma fábula indiana muito interessante, que faz com que a gente reflita bastante para compreender o quanto que o nosso pensamento é poderoso. Claro que aqui é uma fábula, a gente vai pegar um pouco na fantasia, mas ainda assim é muito mais real do que a gente pode vir a supor. Nessa fábula indiana, tinha um homem que estava perpassando ali na floresta. Pode passar, Alex, por favor. Estava ali um homem passando ali numa floresta e tinha algumas árvores que eram árvores dos desejos. E essas árvores nem todo mundo conhecia, nem todo mundo acreditava, mas ele estava ali cansado e tudo, e de repente ele foi e sentou ali na copa de uma árvore, estava muito quente, ele estava muito cansado, exaurido mesmo. E ele foi, se recostou e acabou cochilando. Dormiu, descansou. Mas quando ele acordou com muita fome mesmo. E ele olhou, poxa, a árvore era linda, mas ela não era frutífera. E ele ficou assim, nossa, eu tô com muita fome, gente, mas muita fome. Como eu desejo um prato delicioso de comida. E aí ele estava até falando isso de olhos fechados, de repente, quando ele abre os olhos, estava ali na frente dele um prato da comida que ele mais gostava, da melhor refeição para ele, da maior sensação positiva quando ele comia alguma coisa. Cheirosinho, quentinho, ele foi e devorou, ele não quis nem saber de onde que veio. Mas assim que ele terminou, ele ficou com a garganta seca, ele ficou assim, caraca, nossa, eu tô com muita sede. Nossa, como eu desejaria, cara, ter aqui um suco para refrescar a minha garganta. E aí, de repente, pum, apareceu o suco. E ele foi e se saciou com o suco. Só que aí ele começou a entender qual era o processo. Ele, opa, o negócio aqui é interessante, hein? Alguma coisa está acontecendo de diferente. Eu falei que queria comida, a comida apareceu. Eu falei que queria a bebida apareceu. Cara, será que isso é alguma brincadeira de algum demônio? Será que os demônios estão brincando comigo e na mesma hora começaram a aparecer figuras sombrias, atemorizantes, aterradoras perto dele? E ele ficou extremamente preocupado, ficou muito tenso e falou, meu Deus, com esses demônios todos, agora certamente eles vão me matar. E foi exatamente o que aconteceu. No mesmo momento que ele pensou nisso, os demônios vieram e mataram ele. Que doideira de fábula é essa? Não, isso é muito real. Basta um momento para que os nossos pensamentos vão para coisas positivas e coisas negativas, e assim a gente também vai atrair.
através da lei da sintonia e afinidade, espíritos que vibram na mesma sintonia e energia. Ele estava querendo coisas boas, depois ele começou a ficar com medo, começou a pensar coisas negativas. Eu gosto muito de me recordar, principalmente nos livros que são mais lidos, né? Que aí a gente recorda de Nosso Lar, quando André Luiz já estava no patamar de assistir aos espíritos, ele teve a autorização de voltar no lar doméstico, aonde ele vivia, para visitar a família, e aí ele viu que tinha lá um cara já ocupando o lugar dele. E ele ficou extremamente revoltado com aquilo, revoltadíssimo. Mas a revolta dele, o pensamento dele começou a ser embutido de tantas coisas negativas que quando ele saiu da casa, ele foi direto para o umbral. Ele já estava em Nosso Lar. Mas quando ele saiu da casa, ele foi direto para o umbral e ele falou, caramba, onde é que eu estou? Que doideira é essa? O que aconteceu? E através da elevação do pensamento, ele conseguiu sair daquele local que ele já tinha passado muito tempo em sofrimento. Claro que aqui eu não vou ficar falando tanto. Quem quiser e ainda não viu, não leu, porque tem filme, fique à vontade, vale muito. E aqui é realmente importante nós compreendermos que o nosso pensamento, ele vira matéria. O nosso pensamento, ele é muito forte. Tão forte que ele, de fato, se torna matéria ao nosso redor. É palpável. Os espíritos podem realmente chegar a ver e encostar como se fosse no nosso pensamento, por conta da ideoplastia. Pode passar, Alexis. E aqui é legal demais também, não sei se todo mundo já ouviu falar sobre mensagens subliminares. As mensagens subliminares podem ser feitas de uma forma perversa para realmente atingir de uma forma diferente através do que você deseja, ou então, sem perceber, você está subliminarmente embotando pensamentos na cabeça das pessoas. Um exemplo claro aqui. Vamos lá. Eu não sei se todo mundo vai conhecer, né? Mas Tim Maia era um cantor muito, muito conhecido, fez muito sucesso e tinha uma música que ele falava assim: a semana inteira fiquei esperando para te ver sorrindo, para te ver cantando. Agora que é interessante. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Olha o reforço. De jeito maneira, não quero dinheiro. Quero amor sincero. Olha, eu não sei vocês, mas eu quero dinheiro sim. Ter dinheiro ajuda em diversas questões. É claro que aqui eu estou fazendo uma brincadeira, um trocadilho, mas isso, em termos de programação, é muito sério. Porque o que eu via na minha época, as pessoas cantando, amarradona, uhul, pá, a semana inteira, papapá, e aí tá colocando um monte de comunicação, pensamento, programação mental sem nem perceber. E aí o que é que eu cresci com uma crença? Porque eu ouvia essas coisas, era numa família que tinha um pouco dessa crença de que para realmente seguir o Cristo, eu não tinha que ter dinheiro. Olha só o nível de pensamento. Mas sabe por quê? Porque tem uma base, porque tem uma construção. E aí eu venho aqui e falo sobre o Evangelho, que diz o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso está em Mateus 22, 21. Calma aí. Se eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu tenho que ter de César para dar para César. Então é importante que eu tenha dinheiro, que senão como é que faz? Eu vou começar a sonegar imposto, eu vou começar a não pagar as minhas dívidas, daqui a pouco eu perco meus bens, daqui a pouco o negócio fica complicado. É claro que aqui eu não estou incentivando que a gente viva no materialismo, mas, cara, não é assim. O equilíbrio também é na questão material e espiritual. Nós estamos na matéria. Será que a matéria é tão absurda assim? Por que então que reencarnaríamos? Nós poderíamos ficar só no plano espiritual, tendo contato ali, aí vai lá, resgata no umbral, pá. Não, cara, estar na matéria é importante. Através da luta pelo seu dinheiro, pela sua questão de progressão financeira, você consegue desenvolver um monte de questões, como paciência, como você conseguir se superar através de se forçar alguma questão, aprendendo, desenvolvendo. Então você avança, você acaba tendo que engolir sapos, entendendo que não dá para ser no bateu, levou. Se o teu chefe levanta a voz contigo, você de repente tem que,
fazer o quê, né? Senão você é mandado embora. Mas aí a gente aprende a duras penas o que o Cristo disse, dá a outra face. E aí a gente percebe que às vezes com o chefe a gente dá outra face não dando, é obrigado, mas com os nossos parentes a gente não dá, é bateu, levou. E aí a gente tem uma outra música muito conhecida aqui, do Cazuza, que fala assim: e por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Cara, como assim? Então, pela pessoa você larga tudo? Você deixa de ser você? Pela pessoa você deixa de fazer as coisas que você ama? Pela pessoa você então se anula como ser para viver em função dela? Desculpa, isso não é amor próprio. Isso não está condizente com amar ao próximo como a si mesmo. E aqui é importante demais, fazendo novamente a alusão à questão evangélica, Mateus capítulo 22, 39, que nós precisamos nos amar. Não dá para eu, de repente, viver em função do outro. Não ao acaso, o nome dessa música, se eu não me engano, é Exagerado. Então você tira por base aí, né? E tem uma outra aqui também muito legal para a gente compreender, que ela começa assim: a vida até parece uma festa, em certas horas isso é o que nos resta. Olha só, já começa delicado, né? Então só resta a festa porque as outras coisas não funcionam. E aí ele vem para o refrão: diversão é solução, sim. Diversão é solução para mim. Então eu preciso estar me divertindo a todo momento. Eu preciso estar estimulado a todo momento. Eu preciso estar feliz a todo momento. E se eu não estou feliz a todo momento, não está bom. E aí a gente vê pessoas desesperadas por felicidade, desesperadas por quererem a todo momento estarem bem. Gente, isso não existe. Não tem. Em algum momento você vai ter tristeza, em algum momento você vai ter o seu momento de baixa. Eu até falei isso na outra palestra. É como se fôssemos um eletrocardiograma. Temos altos e baixos. Vai ter um momento de baixa e é normal. É normal. É que nem uma frase que eu vejo muito nos carros às vezes, né? Até que eu não estou vendo muito mais, não. É só vitória. Meu Deus, só vitória? Que isso, gente? Não são só vitórias. Aí você fica extremamente frustrado porque você não consegue se divertir a todo momento, você não consegue ter vitórias a todo momento, e aí a gente se recorre novamente ao Evangelho falando: cara, diversão é solução para mim? Diversão sim a todo momento? Não, cara, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. A felicidade está dentro, não está fora. Se você fica buscando fora, você fica refém de que sempre tem algum estímulo externo para te trazer a felicidade. E quando você não tem esse estímulo externo, você simplesmente se vê sem chão. E é justo o que nós estamos vendo nesse momento de pandemia. Pessoas que não têm mais festas, que não têm mais rave, que não têm mais coisas para se aglomerar do jeito que era antes. E aí entra em quadros de tristeza profunda, melancolia, depressão, suicídio. O que teve de artista local, cantores, comediantes, que cometeram suicídio não está no gibi, gente. É muita gente, sabe por quê? Porque conseguia a solução através da diversão, do reconhecimento externo, mas não conseguia se reconhecer internamente. Não via o seu próprio valor. E aí a importância de nós termos cuidado com relação ao que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente ouve, porque essas comunicações são extremamente prejudiciais e perigosas. Eu não vou nem falar de músicas atuais, porque aí, de repente, pode gerar um problema, né? Como se fosse preconceito. Então, vamos pegar lá a antiga, que tá de boa, né? Já passou. Mas é isso, gente. É importante a gente ter essa consciência, porque se não tivermos, o negócio pode ficar bem complicado. E a outra coisa que é muito legal aqui, eu vou pedir novamente para a gente passar aqui o slide para falar sobre ditados populares. Nossa, isso daqui eu gosto demais. Meu Deus, como eu gosto disso. Porque as pessoas falam muito sobre ditados populares, né? Eu não sei como é que funciona para todo mundo aí, mas os ditados populares estão muito em voga ainda hoje. E a gente começa a compreender o quanto que esses ditados populares, eles acabam trazendo também uma programação ruim para nós. Como assim programação ruim? Vamos lá. Primeiro aqui, mar calmo não faz bom marinheiro. E aí, digamos, pô, não, isso daí não é ruim não, Sauler. Aí a gente fala sobre a pessoa estar cada vez mais preparada, né?
Entendi. Digamos que você tem estudado muito, muito, desde sempre, que você conseguiu se gabaritar, se qualificar, você é um cara diferenciado, uma pessoa diferenciada, você consegue sempre resultados bons, você consegue com certa facilidade, porque você aprende com muita facilidade. Mas você tem essa crença, daqui a pouco você acha que você não está bom. Por quê? Porque a sua vida está fácil demais. E se você está achando que está tudo muito fácil com essa crença, daqui a pouco você, sem perceber, está indo por caminhos tortuosos, complicados, para que você possa se colocar à prova, mostrando que você é um bom marinheiro. Ah, que isso? Que isso? Isso é muito mais real do que vocês pensam. Muito mais real do que vocês pensam. Pessoas que creem nisso, se não se virem sempre se colocando à prova, superando a si própria, acham que não são boas o suficiente, que não são boas, que não conseguem resolver grandes questões, mesmo conseguindo. A gente está falando aqui sobre programação mental, gente. E isso é muito real, muito intenso. Aí a gente vai para o de baixo. Olho grande não entra na China. O que isso quer dizer? Está falando somente sobre o fato de a pessoa ser, querendo muito, esqueci o nome agora, mas querendo muitas coisas para si próprio, que é muito avarenta, que realmente está querendo muito para si. Cara, isso daqui pode ser mostrando que a pessoa quer muito para si, mas também pode criar um bloqueio para que a pessoa não queira coisas além. Você, de repente, olha ao seu redor e vê que as pessoas estão no nível hierárquico ou então financeiro, social, menor do que o seu. E aí você começa a pensar assim, cara, é até injusto eu querer evoluir ainda mais. Não, olho grande não entra na China, então não tem que ficar... Não, já cheguei no ponto. Eu tenho que estar desse jeito e tenho que estar satisfeito. Não, gente! Você pode querer progredir cada vez mais. Quando a gente estuda dentro da doutrina espírita sobre a divisão das riquezas, lá é falado o quanto que não pode ser feito isso e que nunca funcionaria. Sabe por quê? Porque tem pessoas que ficam acomodadas. São pessoas que não querem trabalhar, não querem sair do lugar. Não estou falando aquelas que querem muito e não conseguem. Estou falando aquela que não quer mesmo. Aquela que só quer ficar aqui, ó, de boa. Estou ganhando aqui o mínimo do mínimo, mas estou vivendo, tá bom demais. Agora, tem pessoas que não se contentam, querem cada vez mais ter progressão e, às vezes, ter progressão não só para si, mas para ajudar o pai, ajudar a mãe, ajudar o irmão, ajudar a família, ajudar vizinhos, ajudar a sociedade. O que tem de ruim nisso? Nada, absolutamente nada. Então, nós voltamos para a questão de que a moralidade tem que estar envolvida para que você faça bom uso daquilo que te chega. Mas cuidado com essas programações. Quando a gente fala aqui no outro, né? Ah, fulano de tal morreu, antes ele do que eu. Nossa senhora, isso daqui eu acho que muita gente ouviu, né? Antes ele do que eu. Por quê, gente? Por que antes ele do que eu? A minha esposa fica aterrorizada quando eu falo isso, mas de verdade, hoje eu compreendo que o que eu tiver aqui ainda reencarnado, cara, eu vou utilizar da melhor forma possível. Eu acho que é por isso a urgência. Mas quando eu desencarnar, meu irmão, eu tô feliz demais. Gente, tô feliz demais, eu tô voltando para casa. Mas eu quero aproveitar o melhor momento possível, cada segundo, cada instante, para fazer com que essa oportunidade que é a reencarnação venha a ser bem aproveitada. Que eu auxilie os outros e me auxilie através da minha ação, para que eu consiga evoluir e auxilie na coletividade também, no auxílio coletivo. Mas se eu tenho, de repente, medo de desencarnar, se eu, de repente, quero mais que os outros morram, mas eu não, de verdade, gente, a gente, às vezes, esquece de que tem um ser supremo que está lidando com todas essas questões. Se, de repente, eu vou, e até em alguns países isso é visto de totalmente diferente. Não é visto como tristeza, meu Deus, fulano de tal morreu. Não, é festa. É festa. Estudando a doutrina espírita, a gente consegue compreender que o espírito sofre muito mais para reencarnar do que para desencarnar. Por quê? Porque você está voltando para uma pátria que é a sua casa. Então, quando a gente fala isso daqui, antes ele do que eu, você não está nem um pouco preocupado, não tem nenhuma empatia com a pessoa que desencarna e nem com seus familiares. Olha como é que isso é complicado. E a gente está falando isso, e a gente está programando isso na nossa mente, e está tudo certo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Olha só, gente.
Quer dizer, então, que você vai passar por cima de quem quer que seja, para que você não tenha o prejuízo. Porque na escassez, cara, eu que tenho que estar melhor. Se a gente parar para analisar o nosso modelo e guia, nosso mestre nos ensinou isso, não. Ele fez diferença. Ele repartia o pão. Às vezes, ele se sacrificava pelo outro. E assim é que realmente nós devemos compreender. Farinha pouco, meu pirão primeiro, a gente está falando sobre a pessoa ser muito egoísta. A pessoa só pensar nela mesma. Mas não naquele equilíbrio de amar ao próximo como a si mesmo. Não, só está realmente pensando em si. O outro ali, olha só que interessante, né? É até bonito quando a gente fala, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Olha que lindo isso. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo a pessoa se comprazendo, se acostumando, se satisfazendo com a escassez. Como assim escassez, Sauler? Vamos lá. Se eu tenho a possibilidade do dobro que está voando, por que eu vou querer só um? Ah, porque é mais seguro. Seguro? Então você não está querendo ter trabalho para, de repente, ter o dobro do que você pode ter na boa, né? Só que onde tem um pássaro, e na verdade não é um, são três, porque é um na mão e dois voando, será que não tem mais pássaro, não? Será que não tem mais possibilidades? Eu sou o tipo de cara que eu prefiro me colocar à prova e tentar caçar esses pássaros do que ficar acomodado com um só na mão. Até porque essa compreensão fez com que eu modificasse. Eu trabalhava de carteira assinada. Eu tinha lá o meu certo, o meu seguro, o meu pássaro na mão. E aí eu comecei a pensar, cara, eu estou dentro de uma caixa. Não, eu quero mais. Eu quero realmente progredir e eu quero progredir dentro do que vibra no meu coração. E aí hoje eu trabalho como terapeuta, não tenho carteira assinada, não tenho um chefe, não tenho, embora a patroa às vezes pega pesado, brincando, só para dar uma quebrada aqui. Mas o grande ponto é justamente que eu não tenho um salário fixo. Se eu chegar e não tiver ninguém para atender, no final do mês eu estou com zero. Mas hoje eu estou com muito mais pássaros do que eu tinha antes, quando eu estava com carteira assinada. E aí, se eu tivesse lá com um pássaro na mão, eu ia estar numa situação financeira bem diferente. E a outra aqui, quando diz, né? Alegria de pobre dura pouco. Meu Deus do céu, daqui a pouco você está até triste por estar feliz. Porque daqui a pouco vai passar. Gente, cuidado com o que a gente vai falando, porque tudo que a gente fala entra numa programação mental. Isso é importante demais. Só que não são somente programações negativas. E aí eu vou pedir aqui o auxílio novamente do Alexis para a gente falar sobre músicas ainda, só que músicas que trazem um cunho bem bacana. E aí a gente começa aqui com uma outra música, que é a música do NX Zero. Não sei se todo mundo conhece essa banda, conhece essa música, mas essa música é muito legal, que fala assim, quando perco a fé, fico sem controle. E aí tem lá o refrão que fala cedo. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar, tenho certeza, num lugar bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. Cara, olha só que incrível isso. Olha que incrível isso. Você ter a consciência, programação positiva de que realmente está tudo conectado, de que a pessoa, mesmo que desencarnou, consegue te escutar. Cedo ou tarde, nós vamos, de fato, estarmos em conexão. Essa música não é espírita, mas fala bastante, né? Se a gente parar para analisar. E aí aqui a gente volta para a questão do evangelho. Se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Então a gente tem que ter essa crença, essa fé, de que os nossos parentes que desencarnaram são muito receptivos quando nós nos conectamos com eles através da oração, através do pensamento. Pensamento é vida, pensamento toma forma, pensamento não tem barreiras, você chega onde você quer com o pensamento. E aí tem o grupo Fala Mansa, que também fala assim, ha, 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 mas eu tô rindo à toa. Nota, nem que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Cara, isso é incrível! Isso é incrível! Porque é muito real e muito verdadeiro. A vida pode não estar legal, mas você vai se derrotar por conta disso?
Você vai simplesmente se entregar, cara? Ai, meu Deus. Tem muita gente que faz. Tem muita gente que chega para mim nos atendimentos terapêuticos dessa forma. Mas o grande ponto é, você pode escolher fazer diferente. Se não está dando conta sozinho, show de bola, pede ajuda. Mas é muito importante que você consiga sempre tentar fazer apesar de. Apesar de. Nem que a vida esteja... Não é que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. E como ajuda? Nossa, como ajuda? Tem uma outra palestra que eu não sei se eu já fiz aqui, que eu falo sobre o poder do sorriso. Cara, é incrível. Eu acho que eu já fiz, sim. E é incrível, porque é justamente isso. O como que o sorriso ele é contagiante. Contagiante. Não fiz, não. Agora que eu me lembrei aqui. E tem a outra do Almir Sater que fala, né? É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Cara, olha que incrível isso também, que a gente fala sobre as questões e as consequências dessas questões que estão acontecendo. Você não fica simplesmente pensando, não, eu quero amor, eu quero isso, eu quero estar bem, eu quero que as coisas floresçam. Não, gente. A gente tem que fazer o nosso movimento e a gente tem que entender também que a chuva pode ser uma tragédia, mas a chuva também pode ser um manancial, uma bênção para fazer com que as coisas cresçam. Então, depende muito de como a gente vai perceber. Lá do Fala Manso, eu acabei esquecendo aqui, também dentro do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Por isso o lance de rir, mesmo na aflição, mesmo na dificuldade. E esse aqui também. Aquele que tem olhos de ver, que veja. Aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Também Mateus, capítulo 13, versículo 9. Nossa, como isso é importante. Eu vou pedir agora para o Alexis compartilhar um vídeo bem pequenininho de um experimento quântico para mostrar o poder do pensamento, o quanto que isso realmente reverbera em nós, o quanto que isso reverbera nas coisas que estão ao nosso redor. É possível, Alexis, de você passar aí? Só um momentinho, Saulo, eu vou passar só um momentinho. Fazer um comentário bem rapidinho. Claro. Essa música do Almir Sater, eu vi ele falando que ele fez assim em 5 minutos. Que ele considera que não é dele. Ele considera que veio pronta. E realmente é uma música fora do normal, né? De beleza, de sabedoria. Ele chegou a falar, essa foi psicografada. É, né? Ele chegou a falar isso. Uma vez eu tive a oportunidade de falar com ele, ele me falou isso, te juro. Quando eu comentei sobre essa música, falei assim, nossa, como é linda aquela música, né? Ele falou, fiz em 5 minutos. Ele fez assim, ó, veio pronto. Muito legal. Eu falei, cara tem consciência. Fazer um share screen. Peraí, é esse aqui. Vamos ver se vai funcionar certinho aqui. Aí eu vou pôr Optimize for Video e Share Sound. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma experiência. Todo mundo ouvindo bem? Todo mundo vendo e ouvindo bem? Sim, tá passando legal. Beleza, só para confirmar. Vamos lá, então. Dessa vez com flores. A gente vai passar dias falando coisas boas para essa e ruins para essa. Depois a gente vai ver o resultado. Vamos começar, então? Oi, flor, você tá bonita. Seu cheiro tá bom. Agora vai falar aqui. Bobão, feia, peruqueira. Você é uma merda. Cocôzão. Oi, flor, bonitinha, boa. Eu te amo. Tenha um mau dia, flor lazarenta, punzenta. Eu vou pôr uma música bem boa pra você, que eu gosto muito. Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? E pra você, flor mardita, eu vou pôr uma música bem mardita pra você. Não vem com essa dizendo que não tem tempo pra mim. Eu gosto da
aquele garoto que vem fazendo assim. Florzinha bonita, você quer ser minha crush? Tô cremosinha. Quer assistir um Harry Potter comigo? Sua jubiraca podre. Cagou se viesse pra você. Você é maravilhoso, plantinha linda. Você é melhor que estrogonofe. Você quer comer minha Nutella? Ramelenta, você nem cheira de sovaco. Bafo de bunda, filhote de lombriga. Bom, pessoal, hoje faz 30 dias que a gente começou a experiência. E olha como que tá a planta que a gente falou coisas boas. Ela tá bonita, com flores cheirosas. Agora vamos ver a que a gente tratou mal. Olha, coitada. Ela tá seca, morrendo. Essa experiência é pra ver. Coitada dela. Diga não à violência. Tchau. É incrível, né, gente? Que aqui a gente consegue compreender de uma forma bem lúdica e quando a criança vem e traz, olha a pureza da criança, que ela se emociona mesmo, ela sabendo já que a planta não estava bem. Mas é uma coisa muito forte, para a gente compreender que se isso acontece com as plantas, será mesmo que não acontece com as pessoas? Se a gente emana esses pensamentos para as pessoas, por que será que às vezes, quando eu não gosto de uma pessoa, a pessoa acaba não gostando de mim? Quando eu, de repente, falo mal de uma pessoa, a pessoa começa a falar mal de mim. Quando eu, de repente, fico com muita inveja de uma pessoa, a pessoa começa a ter alguns tropeços. Porque se nós não fizermos a nossa parte de vigiar e orar, a gente fica aberto. E abrindo essas brechas, dependendo das energias que nos chegam, vão nos atingir. E atingir com força. O pensamento ele é muito poderoso. Muito. Não podemos colocar como se fosse uma coisa trivial. É muito poderoso. E aqui a gente volta para a apresentação para falar justamente sobre essas questões tão intensas. Gente, esse próximo slide aqui, eu peguei de um atendimento de uma pessoa, em uma sessão apenas, tá? E eu vou te dizer que foi no intervalo de uns 10 a 15 minutos apenas. Todas essas afirmações. Ela vinha já num processo de depressão, quase 30 anos de depressão. E aí, conversando com ela, ela falou assim, Sauler, eu te desejo saúde, porque com saúde se conquista tudo. Saúde é o mais importante. Isso daqui é até interessante, né? Como se fosse uma coisa muito boa. Mas se a gente parar para analisar, quando eu falo assim, porque com saúde se conquista tudo, gente, de verdade, tem um monte de gente saudável que não está conquistando as coisas. Mas se eu tenho essa crença, eu daqui a pouco vou chegar e falar que, cara, que absurdo, eu não consigo nada mesmo. Pô, tenho saúde mesmo assim, não vai. Só que tem coisas que vão puxando. E aí, voltando para essa questão, a gente volta aqui falando, né? Que eu falei com ela, algumas questões dela que eu via já acontecendo, de positividade, coisas que ela fazia, e ela disse assim, nossa, Sauler, você falar isso de mim, eu não me sinto nada disso. Olha, gente, eu não me sinto nada disso. E eu falei coisas com fatos, tanto que eu depois fiz a recapitulação. Você faz isso? Faço. Você realmente teve esse resultado? Tive. Você foi nisso, assim, assim, assado? Sim. Então, eu não estou inventando. Isso é real. Mas eu não consigo me sentir assim. E aí eu fiz uma brincadeira com ela, falando assim, se fosse outra pessoa que fizesse essas coisas, você também ia julgar como se não fosse nada demais? Aí muda, né? E aí ela falou, não, provavelmente eu ia achar essa pessoa incrível. Olha! Provavelmente eu ia achar essa pessoa incrível. E ela se achava um lixo. A outra. Isso tudo em um período de 10 a 15 minutos, gente. Cara, uma enxurrada de coisas negativas e programações pesadas negativas. Vendo o que algumas mulheres suportam, eu não sou nada. 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 Cara, com ênfase. Com ênfase. Se você se julga uma pessoa que não é nada, cara, você vai vibrar nisso.
E você não vai nem se colocar em fazer algumas coisas porque você não é nada. Você não se sente nada, você não é capaz de nada. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Isso é muito sério. A outra aqui. Não, porque assim, eu vejo que a minha amiga, nossa, essa sim, cara. Essa a gente tem até que aplaudir, porque ela sai de casa para ajudar as pessoas. Eu não faço isso. Então eu não sou boa. Gente, não é somente a pessoa que sai de casa para ajudar as pessoas que consegue ajudar as pessoas. Se você não sai de casa por conta de motivos diversos, você pode fazer prece, direcionando individualmente para as pessoas que você quer, demandando aí, de repente, um bom tempo, emanando vibrações, pensamentos, gente. Lembra da plantinha aqui? Imagina se você começar a vibrar positivamente para todo mundo que você realmente quer. Essas pessoas vão ser impregnadas, vão receber isso. Mas eu não saio de casa. A minha amiga que é boa, porque ela sai. Que seja, também ela, muito boa, legal, muito bom. Mas não diminua que você não faz. Se a gente quer evoluir, porque você, Sauler, você já está traçando um caminho lindo. Por que eu estou traçando um caminho lindo? Nota, você consegue atingir um número maior com as suas palestras e palavras, com o seu trabalho. Você atinge muita gente. Gente, não se trata de quantidade. Se você auxiliar uma pessoa e essa pessoa se transformar, cara, você já transformou esse universo particular. Todos nós somos universos particulares. Então é importante que a gente tenha essa compreensão, porque se você fica se medindo com o outro, você acaba em algum momento se sentindo superior ou inferior. Normalmente você não se vê igualado. Não temos que nos medir com o outro, temos que dar avanços nos nossos passos, no nosso ritmo. Eu sou tão imperfeita que eu não consegui ir na ação social essa semana. Olha só, gente, o nível de autocobrança, o nível de autocrítica sendo praticamente cruel. Praticamente não, estava sendo cruel consigo mesmo. Mas tem mais. Passa aí, por favor, Alex. Essa pessoa, ela participa de uma ação social em favor de pessoas que perderam parentes. E aí, olha só, a dor de uma mãe é a maior dor da face da terra. Não é como a minha dor de filha. A dor dela é de filha, não é de mãe. Logo, com essa frase aqui, o que a gente percebe? Ela está colocando a dor dela como se fosse pouca, porque a dor de uma mãe é muito maior. E aí ela não dá atenção para a dor dela. Ela entuba, guarda lá no gavetão, deixa entubado lá e não dá atenção. Por quê? Porque, cara, eu não mereço nem dar atenção. A minha dor é pequena perante a dor dessas mães. A dor que essas mães passam, a gente sabe que não vai passar. Olha só que complicadíssimo. Uma mãe que, de repente, perde, né, ou desencarne, e aí não está mais com o seu filho no âmbito material, ela vai ter muita dor, vai ter muitas questões, mas você afirmar que essa dor não passa é muito delicado, porque entra no nível de crença. Você consegue compreender o desencarne de uma forma diferente. Eu, por exemplo, há 16 anos atrás, meu pai e minhas duas irmãs desencarnaram num acidente de carro, numa época bem recente, porque foi na época do carnaval. Eu choro até hoje se eu ficar pensando. Mas é um choro compulsivo? Não, é um choro de saudade. Não um choro de, meu Deus, eu queria muito que vocês estivessem aqui. Nada contra quem faz. Mas é perigoso. Quando você compreende, você não tem mais essa angústia absurda. E essa programação, que é a dor que essas mães passam, nunca vão passar, isso é prejudicial demais, porque é como se fosse já um inferno. É uma penalidade eterna. Nunca vai passar. Então você vai sofrer eternamente. Entende como que é o nível e como que está a mentalidade? Isso tudo, gente, de verdade, no intervalo de mais ou menos uns 15 minutos. O convívio com aquelas mães me faz evoluir. E eu não preciso nem contar a minha história. Se você não conta a sua história, se há um lugar para contar a sua história também, e você não conta a sua história porque nem precisa, você não tem espaço para você. Você não tem espaço
para dar vazão aos seus sentimentos, você só fica sofrendo a dor do outro. E quando que você vai sofrer a sua? Quando que você vai colocar para fora da sua própria dor? Quando que você vai se abrir para receber auxílio para a sua dor? Nunca, enquanto você não colocar para fora, enquanto você não se permitir ser ajudado. Eu não preciso nem contar a minha história. Claro que precisa. Nós precisamos. Se você está num ambiente, de repente, social, onde é um grupo que fala sobre as questões, se você, de repente, está numa terapia, numa psicanálise ou num atendimento fraterno, cara, se abra, fale, aproveite. Esse é o momento de você dar vazão para as suas questões. Mas eu tenho muita insegurança, eu não confio muito nas pessoas, beleza. Então vai de pouquinho em pouquinho, vai medindo, mas faz, se permita. É bom demais quando a gente se permite colocar para fora aquilo que realmente está nos angustiando. Senão, a gente vai ficar abafando, vai ficar sufocando, e em algum momento a gente não dá mais conta. Não vai dar mais conta. A minha história não é nada em comparação às histórias que são contadas lá. Nós sabemos que não temos uma bagagem muito boa de um passado não muito distante. Isso daqui é batata, né? Da doutrina espírita. Na doutrina espírita, não. Dos espíritas falarem mais ou menos essas coisas. E aí, isso daqui é ruim pra caramba, sabe por quê? Ah, porque eu não sou coisa muito boa, não. Cara, não interessa o que você é, o que você não é. Interessa o que você quer ser. Interessa o que você quer ser. O que te impede de ser uma pessoa boa são as escolhas que você faz. Lembra? É o momento atual. É o momento atual. Hoje eu quero ser uma pessoa melhor, então faça para você ser uma pessoa melhor. Mas ontem eu fiz coisas absurdas. Beleza, ontem já passou. Faça agora, faça hoje. Seja a sua melhor versão que você puder, mas comece a reconhecer os seus pequenos avanços. Consiga comemorar os seus pequenos avanços, os seus pequenos passos, para que você fique feliz, compreendendo que você é capaz de conseguir coisas boas. Senão, você só vendo coisas negativas em você, você acaba não avançando. Isso é muito prejudicial, muito sério, e aqui eu deixo realmente uma reflexão muito grande para que nós consigamos compreender que não somos eternamente quem não presta ou quem presta. Nós somos, no momento, aquilo que escolhemos ser. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu escolho fazer coisas melhores. E o pensamento é o que vai realmente nos conduzir para tudo isso. Tem algumas práticas que são muito importantes. Você consegue passar, por favor, Alexis? Tem algumas práticas que são muito importantes. Eu vou ler rapidinho, que já chegou no meu momento, mas aqui, só para a gente compreender. Olha só o que está dizendo no Livro dos Espíritos, na questão 89. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Isso é a pergunta de Kardec. E a resposta dos Espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que a alma é quem pensa. É a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Cara, isso daqui já amplia a nossa visão de uma forma absurda. Se a alma, o espírito, é que realmente vai, porque o pensamento é um atributo, a questão do pensamento somos nós, não existem barreiras. O que você está pensando? O que você está trazendo para a sua vida? Busquemos ser pessoas melhores. Lembremos o que o Cristo disse. Sois deuses. Afirmação presente. Podereis fazer o que faço muito mais. Podereis futuro. Porque o que nos impede de seguir verdadeiramente o Cristo é a nossa vontade firme, a nossa renúncia para os nossos quereres imediatos. Seguir o Cristo, de verdade, é muito desafiador, mas o desafio maior é porque nós não queremos deixar de lado aquilo que nos compraz para aquilo que nos é necessário. Espero ter contribuído com esse estudo, com essas elucidações. Agradeço demais a oportunidade de uma vez mais aqui estar para contribuir, para compartilhar um pouco dos pensamentos, hoje de uma forma um pouco diferente, com slides. Eu gosto muito do momento de trocas, mas conversando até mesmo com o Alexis, estudando e tudo, eu falei, não, cara, eu acho que tinha que passar mesmo. Eu acredito que tenha sido
positivo. Para mim foi, espero que para vocês também. Então, gratidão enorme, enorme por essa oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Sauler. Muito obrigado pela palestra. Quantas reflexões tão boas, tão importantes aí para a gente. Obrigada, Sauler. Muito obrigado, Sauler. Foi ótimo. Muito bom. Alguém Obrigada, gostaria de Sauler. comentar alguma coisa? Sauler, acho que você tem que ir, né? A gente Sim. vai se virar aqui, se a gente tiver, ao não ser que se tiver alguma coisa aí no gatilho. Francine. Não, realmente tá tranquilo, mas assim, eu agradeço muito mesmo. Eu fico assim, poxa, que pena que não dá, que esse é um momento que a gente troca, mas faz parte. E eu realmente fico muito, muito agradecido, muito honrado por ter sido lembrado por vocês, para de repente dar um suporte, mesmo que emergencial. Fico muito contente mesmo. Muito obrigado, gratidão enorme. Sempre, Sauler. Até mais, gente. Obrigadão, um abração. Bom programa Tchau, lá. Obrigado. Tchau.